Oi, gente, tudo bem? Esse é um vídeo aqui um pouco diferente, né, do habitual conteúdo aqui do canal, mas é um experimento que a gente está tentando aqui no Primatas. Eu imagino que vocês já devam estar acostumados com os nossos conteúdos pelos shorts e ao vivo toda sexta-feira, né, do podcast, do Primatas Cash. Porém, a gente está tentando aqui inaugurar uma ideia de um quadro onde a gente possa trabalhar um conteúdo, né, uma discussão, um assunto de forma individual, porém com um arcabouço teórico maior do que o Shorts nos permite e do que também a conversa no podcast ao vivo que a gente faz com vocês aí, né, semanalmente. Para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse conteúdo, recebeu alguma indicação, tá aí rolando aí a tela do YouTube, procurando alguma coisa de filosofia, caiu nesse vídeo, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Luca Oliveira. Esse aqui é um canal de ciências humanas, é o Primatas Cash, onde eu trabalho ao lado dos meus colegas professores, historiadores, Tir e Douglas. Semanalmente a gente se reúne para discutir pautas na área de sociedade, humanidades e cultura. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês de um filósofo muito especial para mim. E para isso eu queria também começar apresentando a minha trajetória na área da filosofia. Eu tenho graduação, especialização na área da filosofia e fiz o meu mestrado na área de ciências humanas, pesquisei a obra do Dostoiévski e atualmente faço o meu doutorado na área de estudos culturais e eu continuo pesquisando Dostoiévski. É importante dizer que esse vídeo, esse filósofo, na verdade, o Lukács, que é o tema da proposta desse vídeo, ele foi um filósofo muito importante na minha trajetória pessoal, nos meus estudos, e também foi um divisor de águas da forma pela qual eu estudava, nos meus métodos, a minha compreensão e a minha visão de mundo. Então eu quero trazer um pouco para vocês do que é o Lukács, o que ele representa para a filosofia, para as ciências humanas, nesse vídeo aqui, né? O meu mestrado, o meu primeiro projeto de pesquisa de mestrado, inicialmente era estudar a obra do Lukács, porém, quando eu estava sistematizando o projeto, eu não havia encontrado direcionamento dentro do Lukács como objeto de pesquisa. Então eu acabei indo para uma outra área que eu amo muito, mas que vem graças a Lukács, né? Eu estudei Dostoiévski e um grande propulsor da minha visão sobre Dostoiévski, da minha análise de Dostoiévski, da leitura que eu faço dele, vem de Lukács, porque o Lukács é um dos grandes críticos literários do século XX, e a estética dele, a concepção estética me marcou muito, né? E por isso eu digo que ele é muito importante na minha trajetória, porque ele foi a pessoa que me impulsionou poxa, eu quero fazer um projeto de pesquisa, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, e ele é uma constante nas minhas referências, nas minhas pesquisas e na minha ótica de mundo, né? Então esse vídeo aqui, gente, como eu disse para vocês, ele é um pouquinho mais diferente, ele vai ser um conteúdo mais lento. Eu não sei quanto tempo vai dar de vídeo, tá? Eu não tenho aqui um planejamento, né? A ideia é que eu sentei, tem alguns pontos aqui que eu anotei embaixo, então se eu olhar para baixo aqui, eu estou acompanhando esses pontos que eu separei da obra dele, né? Mas eu não sei se vai ser um conteúdo muito longo, né? Eu sempre fico um pouco... me causa estranhamento essa categoria aí do Lukács, mas me causa estranhamento falar para uma câmera e não ter um retorno, não ter alunos dialogando comigo, não ter outros professores. Então eu nunca sei como é que vai ser a coisa aqui, tá? Esse vídeo também não tem edição, não vai ter corte, então se eu errar, eu vou me corrigir aqui e vai ser assim. E eu tenho o planejamento, eu tenho a vontade de trazer aqui para vocês muito conteúdo público da filosofia. Eu quero
deixar acessível, eu quero colaborar com as discussões que tem aqui no YouTube de filosofia, trazer essas discussões aqui para a gente dialogar e debater junto, tá? Se você não gostar desse tipo de conteúdo, tudo bem, não tem problema. A gente tem conteúdos mais curtos no Shorts, então vocês podem acessar por lá também, caso seja a sua vontade. São pílulas, né? Coisas mais diretas, objetivas, em menos de 3 minutos, mas que são reflexões pontuais, importantes também. E nós temos aí semanalmente o nosso podcast, então, que é uma conversa mais informal, a gente dá risada, enfim, debate, é outra coisa, né? Esse tipo de conteúdo aqui, ele exige paciência, acima de tudo, uma coisa que a gente precisa ter, né, na hora de estudar, paciência, ele exige foco e ele exige também desejo. Você tem que gostar disso aqui e você tem que se interessar, né, a partir dessas discussões, tá bom? Então, bom, vamos começar então aqui falando, né, a nossa conversa sobre o Lukács, né? O Lukács, ele foi um filósofo que apareceu para mim na graduação ainda, na disciplina de Estética e Filosofia da Arte, e depois ele apareceu para mim em Filosofia Contemporânea. Nas duas aparições do Lukács, foi assim algo muito impactante para mim. Imediatamente eu me identifiquei com o filósofo, eu queria estudar, eu queria ler tudo dele, eu fui atrás dos livros, eu comprei, eu era bolsista, então eu tinha uma bolsa de fomento ali, né, para estudar, para fazer as minhas pesquisas, então eu fui atrás dele, no mestrado também, continuei, me aprofundei, então assim, a minha ideia era ter uma biblioteca do Lukács, e seguir o que esse homem leu também. Ler a biografia, ver o que ele leu, comprar o que ele leu e ler os livros dele. Eu ainda estou nessa jornada, ainda estou fazendo isso, ainda leio o Lukács, ainda leio os autores que ele lê também, acho que ele lia, né? Eu acho importante dizer que eu não concordo com tudo que o Lukács fala, eu tenho minhas críticas a ele, tá? Eu vou explicar aqui o que eu discordo, o que eu concordo, né? Vou explicar a visão dele, o porquê ele pensava isso também, né? E queria dizer também que ele não é um filósofo difícil de se entender, tá? Eu vou explicar algumas fases dele aqui do pensamento, algumas são difíceis, outras são mais acessíveis, tá? Mas ele é um filósofo extremamente interessante. Se você é uma pessoa que gosta de literatura, que gosta de arte, poesia, que gosta de política, que gosta de ética, enfim, eu acho que o Lukács vai ser um filósofo que você vai adorar ler. Primeiro que o Lukács, ele vai te fornecer um repertório cultural fora do comum, tá? Ele é um homem de repertório. E o segundo ponto é que ele vai te fornecer uma ampla visão do século XX, tá? O Lukács, ele é um filósofo que viveu intensamente as experiências do século XX, tá? É importante sinalizar que ele é um filósofo húngaro, né? Então ele vem da tradição húngara de filosofia, né? Ele nasceu em 1885 e ele faleceu em 1971, né? Ele viveu quase 100 anos e nesses anos ele foi muito atuante na filosofia, ele escreveu bastante, ele publicou bastante, ele lecionava, tá? E então assim, a gente tem uma visão do todo a partir dele. Eu brinco em aula, quando eu vou lecionar Lukács para algumas turmas, eu falo, olha, o Lukács na filosofia, ele equivale o Victor Hugo na França. O Victor Hugo também era um intelectual muito participativo, viveu bastante, experimentou o século que viveu, ele foi um homem de seu tempo, de sua época, mas que vislumbrou também além, e o Lukács, ele não é diferente nesse ponto, tá? O Lukács também é importante dizer que ele tem algumas profissões, tá? Ele tem algumas características aí que ele vai carregar ao longo de toda a vida dele. Ele foi filósofo, tá? Esse é o primeiro. O Lukács, ele é filósofo, porém ele também atua como crítico literário, ensaísta e escritor, tá?
Ele é considerado uma das figuras mais importantes do marxismo do século XX. Ele é o leitor, ele é o filósofo mais lido do século XX, tá? Os filósofos marxistas estudavam Lukács. Então, por exemplo, Adorno estudava Lukács, né? O, o Lukács, ele é conhecido como um filósofo marxista, porém, ele não foi a vida toda marxista, tá? Ele teve fases do pensamento dele, e eu vou explicar aqui para vocês também o que são essas fases, né? E ele é conhecido como um dos fundadores daquilo que a gente entende na história, né? Como o marxismo ocidental, tá? Eu queria indicar para vocês, antes de a gente começar aqui as nossas discussões, aí eu abordar os pontos principais aqui para você, eu queria indicar 2 livros. Um que você vai encontrar em sebo, né? Estante virtual, Mercado Livre, enfim. E outro que você vai encontrar facilmente aí nas livrarias, enfim, tá? Então vamos começar com o da sebo, que foi o primeiro que eu li. E eu quero citar, eu pretendo ler alguns trechos para vocês aqui também, que é esse livro aqui, Lukács, um clássico do século XX, pelo Celso Frederico. Essa coleção aqui é a coleção Logos, que foi da editora Moderna. Está esgotado, mas ele é um livro excelente para quem está querendo estudar Lukács. Ele, eu diria, é um bastantão do filósofo, né? E hoje nós temos aí em fácil acesso o livro Lukács, né? Ou Lukács, como vocês querem falar, eu falo Lukács. Uma introdução, publicado pela Boitempo e escrito pelo brilhante e incrível José Paulo Neto, que é um dos maiores estudiosos da obra do Karl Marx e organizador da Biblioteca Lukács, também da Boitempo. Então a gente tem esses 2 livros aqui para a introdução do filósofo. É legal você ir esses livros aqui após essa aula, então você vê esse vídeo, vê essa discussão e depois vai ler o livro, né? Compra o livro, leia. E aí você depois também pode comprar os livros do Lukács, tá bom? Bom, vamos voltar então aqui a um ponto do pensamento do Lukács, como que ele é definido, tá? O Lukács, ele é um filósofo que ele é conhecido por 3 momentos. Tem filósofos que são divididos, né? Ele é o primeiro Wittgenstein ou o segundo Wittgenstein? Ele é o primeiro Lukács ou o segundo Lukács? Que é basicamente quando o filósofo ele tem uma mudança no pensamento dele. Ele vai mudar ali a metodologia, vai mudar a ótica que ele enxerga a realidade e que ele escreve ali a sua filosofia de forma propriamente dita. Então, o Lukács ele tem 3 formas. Ele é tão complexo que ele segue, tem 3 linhas de pensamento, e são linhas de pensamentos profundamente complexas também, tá? A primeira linha de pensamento do Lukács é Kant. O Lukács, ele, quando ele está ali estudando, né, na academia, quando ele começa a fazer o doutorado dele na área de filosofia, né, e tudo mais, ele vai se encantar pelo pensamento kantiano, tá? Então ele vai partir, a filosofia dele, ela parte de uma ótica kantiana. Então ele vai ter aquele idealismo, né? Aquela concepção de mundo mais racional, né? A paixão pela razão, a paixão pela Aufklärung, né? Que é o esclarecimento kantiano, o iluminismo, né? Ele vai ser esse filósofo que vai se encantar por essas teorias, tá? E eu queria mostrar para vocês até aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas ó, esse aqui é o jovem Lukács, né? Aqui, 1917, essa foto aqui é do passaporte dele na época, ano da Revolução Russa. Olha que interessante, né? Então ele foi contemporâneo dos ideais marxistas, que ele vai aderir ali na fase mais madura dele, porém, no primeiro momento de fase dele, ele é kantiano. Ele é esse filósofo que está encantado pela alma,
pela forma, né? Ele está encantado, então, pela razão, pela crítica, né? E ele vai guardar isso ao longo da vida? Vai, tá? Essas fases, elas não se eliminam. Você vai entender nesse vídeo aqui que o Lukács, a linha de pensamento dele ela vai escalonando, é uma escadinha. E é a escada da filosofia alemã, tá? Então, né, já tem esse momento aí de entender que ele parte de Kant. Esse é o primeiro filósofo que ele vai entender, né? Vai estudar. E o Kant é aquele filósofo que tem tratados importantes do imperativo categórico, né? A metafísica dos costumes, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática. Enfim, é um filósofo brilhante que merece um vídeo aqui só para ele, tá? Ele é um filósofo muito difícil, mas dá para a gente trazer aqui de uma visão, uma língua um pouco mais acessível, que é a proposta, né? Mas veja, nessa época, olha que interessante, né? Ainda jovem, um jovem doutor em filosofia, estudante, crítico literário, adepto das ideias kantianas e contemporâneo ao marxismo, o Lukács, ele vai começar a se envolver numa crítica e numa linhagem mais politizada, tá? Então, olha que interessante, né? Vai dizer aqui, então, o Celso Frederico, nesse livro, Lukács, um clássico do século XX. Durante um curto período, Lukács hesitou, né? Olha só. Em novembro de 1918, escreveu um curioso artigo, O Bolchevismo como Problema Moral, expressando simpatia pelos revolucionários, mas demonstrando também que o bolchevismo colocava o homem perante um dilema ético insolúvel. Pode-se atingir o que é bom através de maus procedimentos? Pode-se chegar à liberdade pela via da opressão? Lukács afirma que não, discordando também de Raskolnikov, o personagem dostoiévskiano de Crime e Castigo, que acreditava ser possível chegar à verdade mentindo. Tal formulação afastava Lukács do projeto revolucionário e o aproximava do que ele então chamou de luta lenta, aquela que trabalha a alma daquele que assume até o fim a democracia, né? E aí, olha só, o refinado intelectual que havia convivido até então com a nata da cultura europeia, Max Weber, né, Ernst Bloch, Simmel, Lask, Tonies, Mannheim, Hauser e etc., surpreende seus antigos colegas ao ingressar em 1918 no Partido Comunista. Então veja, o Lukács ele tinha inicialmente essa visão de mundo kantiana, racional, ele tinha um problema moral com a filosofia dos bolcheviques, tá? Que ele vai discordar, porém, ele ingressa em 1918 no Partido Comunista, né? Tem essa adesão que vai ser muito importante para formular a linha de pensamento crítico do Lukács. Nessa fase kantiana, é importante dizer que ele publica uma importante obra, tá? Ali em 1916, que é a obra fundamental da crítica literária moderna, que é a teoria do romance. A teoria do romance, ele vai explicar o que é a superação da épica antiga, né? Da literatura épica, daqueles cantos épicos que a gente via, por exemplo, em Homero, né? Hesíodo, Sófocles, enfim, essas grandes tragédias gregas, essas histórias que vão colocar o herói num mundo antigo, porém um herói, olha que interessante para o Lukács, né? Um herói que no épico, naquele mundo, os valores deles eram coletivos. Ele é um herói coletivo, ele é um herói que luta pela virtude, pela moral, ele é um herói, né? Agora, a superação disso
é o romance, né? O romance que, na visão do Lukács, vai expressar muitas vezes a jornada de um herói problemático. Um exemplo aqui está no próprio trecho que eu li para vocês do Celso Frederico, parafraseando, né, lendo Lukács, que lia Dostoiévski, que era um grande romancista, né? E o Dostoiévski tinha os seus heróis problemáticos, os heróis febris, porém é importante a gente entender também que esse herói do romance dostoiévskiano, do romance que a gente vê em Kafka, que a gente vê em Thomas Mann, enfim, que a gente vê aí no mundo clássico como um todo, esse herói problemático, esse herói triste, sozinho, solitário, ele está em busca de uma coisa, ele está em busca de valores e sentido da vida. Ele está em busca dessa transcendência, porque o mundo que ele vive é um mundo hostil, é um mundo fragmentado. E isso é muito importante porque a filosofia, ao contrário do que a gente pensa, a filosofia ela não é o campo das ideias apenas. Ela também é a lente de mundo. E a partir do momento que o Lukács ele olha em sua filosofia que o mundo é hostil, é fragmentado, ele está degradado, ele está dilacerando e desumanizando aquilo que é humano, ele precisa ser mudado, portanto, ele precisa ser transformado. E aí, então, ele faz essa adesão ali em 1918 ao Partido Comunista, tá? Porém, essa adesão formal ao Partido Comunista não vai colocar de fato o Lukács nos braços do materialismo histórico de Marx e Engels, não, tá? Na verdade, após publicar a teoria do romance, a próxima grande obra dele é História e Consciência de Classe, né? Que é publicada em 1923. Essa obra, quando eu disse para vocês que o Lukács é o filósofo marxista mais lido do século XX, essa é a obra mais lida do filósofo. Inclusive, eu tô ela aqui perto aqui da estante, eu vou pegar para vocês. Essa obra aqui, ó. Ela foi publicada aqui pela editora WMF Martins Fontes, né? E é interessante. Isso aqui é um livro muito bonito de se ler. Ele tem uma escrita linda. Ele tem uma linguagem historiográfica e filosófica. Isso aqui é refinado. Então vamos lá, né? Esse Lukács aqui, nós já estamos agora então no segundo Lukács, né? O primeiro Lukács era kantiano. Esse Lukács aqui, ele é hegeliano. Aqui nós temos então um filósofo que vai olhar para a sua realidade a partir das categorias filosóficas de Hegel, né? Ele vai ser profundamente influenciado por Hegel. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui nessa explanação sobre o Lukács e eu quero falar com você que estuda filosofia e você que lê apenas um livro só, que segue um filósofo e lê apenas ele. Não faça isso, tá? Filosofia, ela é construída a partir da história da filosofia. Não tem como você ler Marx sem ler Hegel. Você precisa estudar Hegel. E se você estudar Hegel, você precisa estudar Kant. Você precisa estudar os idealistas, tá? Enfim, não parta apenas do seu gosto particular. Parta do conceito, tá? E o Lukács aqui, nesse História e Consciência de Classe, ele está profundamente influenciado por Hegel, que é o maior filósofo do seu período. Ele pegou ali a modernidade, o fim da modernidade, início da contemporaneidade. Foi um filósofo brilhante, né? As categorias de análise da dialética, a filosofia do direito, a ciência da lógica, o espírito da razão, enfim. O Hegel é leitura obrigatória para todo mundo que lê filosofia, e também cabe aqui um vídeo sobre Hegel, e eu
vou me esforçar para trazer para vocês um conteúdo bem completo sobre Hegel também, tá? Mas, bom, o eixo da argumentação de Lukács, nesse momento aqui, em 1923, é Hegel. Aí a pergunta, né? Mas por que Hegel, né? Primeiro, que o Hegel, ele tinha uma filosofia, uma categoria de análise na filosofia dele, chamada totalidade, né? E essa totalidade, esse conceito, vai ser muito importante para o Lukács, porque vai ensinar ele, vai ajudar, permitir que ele vislumbre outros dois conceitos que serão amplamente discutidos aqui. A reificação, né? O conceito de coisificação, reificação, né? Ou também, aliás, a consciência de classe. Então vamos lá, por que o Hegel é importante para o Lukács, né? Vai dizer aqui então o Celso Frederico. Segundo Lukács, o conhecimento da sociedade como uma totalidade concreta tornou-se possível somente com o surgimento do proletariado na história. A situação de classe do proletariado criou pela primeira vez as condições históricas objetivas para que ele pudesse ascender a um ponto a partir do qual se faz visível o todo da sociedade. Pois para ele o conhecimento de si mesmo e o conhecimento da totalidade se coincidem. Então, em outras palavras, né, ao mesmo tempo para o Lukács, o proletariado, a classe, o trabalhador, ele é o sujeito e o objeto de análise. Então, para a gente entender a hostilidade dessa sociedade, a degradação, a gente tem que entender quem é esse proletariado, o porquê ele está ali, qual é a condição que ele vive, né? Então, nesse plano de estudo, a consciência de classe, né, ela é um saber que se desenvolve dentro desse próprio objeto, né? E aí vem o conceito, né, a filosofia propriamente com esses dois pontos que eu quero destacar aqui para vocês. O primeiro é a reificação, né? A reificação, ela é inspirada no conceito do Karl Marx de fetichismo da mercadoria, né? Então, nesse caso aqui, a reificação, ela se assemelha muito ao conceito de alienação, né? No caso, pro Lukács, a reificação é o processo pela qual as nossas relações sociais são transformadas. Aliás, as relações sociais, as atividades sociais, as produções sociais são transformadas em coisas abstratas, né? Mercadoria, né? Então, sob a lógica dessa nossa produção, essa busca da produtividade, o nosso humanismo, ele se perde e transforma em quê? Em abstração pura para exploração, tá? Para quem não está entendendo, eu vou usar uma possível metáfora para ficar mais simples. Eu espero que não piore, mas pode ser que piore e fique mais difícil, né? E tá tudo bem. Aí você vai ter que ler, estudar, pesquisar, enfim, e você ir atrás disso. Mas a nossa categoria atual, a nossa concepção atual de trabalho, ela muitas vezes se confunde com a nossa identidade. A gente perde a nossa identidade pelo nosso trabalho. A gente perde a nossa identidade, a nossa humanidade por aquilo que a gente produz, por aquilo que a gente, né, faz e deveria fazer. E isso também transforma, cria-se uma patologização do ser humano. E aí nós temos, então, por exemplo, burnout, estresse, ansiedade, uma sociedade totalmente doente porque ela é coisificada. Você não é um ser humano, você é uma mercadoria, né? Você é uma coisa. Acabou. O outro conceitão que vai aparecer nessa obra é a consciência de classe, que é o que dá título à obra, né? E a consciência, ela não é apenas uma simples soma de opiniões ou sentimentos individuais, né? Ele vai dividir a consciência
como psicológica. Primeira, né? Que é, vamos lá, a consciência psicológica é o que um operário pensa da consciência de classe atribuída, né? Ou seja, a compreensão racional e objetiva da posição histórica e da missão da classe do proletário, né? Da missão da classe. Então, o proletariado, pela sua posição, ele vai definir, ele vai compreender o que é a classe dele, a que se destina o que ele é. Então, não é uma consciência isolada, né? Ela é uma consciência coletiva, é uma consciência comum. É por isso que o trabalhador, e é muito interessante isso em Lukács, o trabalhador ele não é uma coisa, ele é uma classe, né? Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas podem achar que isso é uma militância, mas não é. Se a gente vive uma sociedade organizada, onde o trabalhador ele olha para o outro trabalhador como um irmão, como uma classe, é muito diferente de um trabalhador que olha para o outro como uma competição, como um objeto de alcance, com inveja. O capitalismo ele provoca na gente, né, esse sistema hostil, ele provoca a individualidade, ele provoca essa rivalidade, né? Enfim, ele anula a coletividade, ele anula o humano. Então veja que o Lukács, ele desde o início, né, desde a fase kantiana, na fase hegeliana, ele está muito preocupado com o ser humano. Ele está preocupado com o ser, com a ontologia, com aquilo que a gente está perdendo, com aquilo que está degradado pelo nosso sistema. Pelo nosso sistema, pelas nossas relações, pelas nossas visões, pela falta delas também, porque você não tem tempo para pensar, né? A categoria reflexão é uma categoria burguesa, a categoria de análise é uma categoria burguesa, porque para você refletir, para você pensar, pressupõe que você estuda, pressupõe que você lê, isso exige tempo, exige custo, exige um certo aburguesamento. E não pense que porque eu estou falando isso eu sou um burguês. Sou um proletariado, eu sou um professor, é que eu sou um pesquisador, então eu tomo consciência disso, né? Cabe também aqui uma distinção, né, entre o que é um burguês e um proletário, mas eu não vou explicar isso aqui agora, porque não é a proposta, é uma coisa muito ampla. Mas, de vias diretas, né, o burguês, a classe burguesa, eu tô aqui, inclusive, peço desculpa, né, eu tô falando aqui burguesia, desculpa, proletariado, e não tô explicando o que é isso. Proletariado é a classe trabalhadora, é o trabalhador. E o burguês não é apenas a classe rica. As pessoas se confundem, elas acham que a burguesia, o burguês, é alguém que é rico, e não é. O burguês é o dono do meio de produção. O burguês não precisa de renda para sobreviver, né? Se cortar a renda do burguês, ele sobrevive ainda assim. Porque a renda o capital do burguês, o poder do burguês, ele sobrevive pela exploração do trabalhador, do proletariado. Esse sobrevive de renda. Se você precisa de renda para sobreviver, seja bem-vindo à classe trabalhadora, ao proletariado. Você está aqui com a gente. Proletariado é aquele que, se você cortar o salário dele, ele não sobrevive. Ele precisa de salário para sobreviver, para pagar as contas. Classe trabalhadora. Certo? Então, assim, o Lukács está olhando para o trabalhador. Ele está olhando para isso. Entende? Então, veja, ele está pensando no ser, na ontologia, naquilo que a gente está... naquilo que está se perdendo, né? Por que está se perdendo? Porque o sistema é hostil, desumanizador, degradante. Vivemos num sistema que nos engole, né? Retira as nossas potências, a nossa vontade de viver, o nosso desejo pela vida, o nosso desejo, a nossa paixão, aquilo que a gente ama, a gente aprende que deixa de ter validade porque o que você ama não é o suficiente.
Você precisa produzir, 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 e você perde a paixão pela vida. Cadê o seu ser? Então, o Lukács, aqui é importante, porque aqui está sendo plantado a leitura disso, está sendo plantado o estudo disso, né? E aí, esse livro aqui é de 1923. Em 1930, 32, 34, me perdoem, gente, eu vou ficar faltando... eu vou pegar aqui no livro, mas é em 1930 que a adesão dele ao marxismo, porque ele vai sair de Hegel, e agora a gente vai entrar na terceira fase, né? Que é o propriamente dito ali, né? A fase dele marxista, a partir da década de 30, né? E é entre 1930 e 1931, ele vai para Moscou, né? E ele ele entra em contato com o livro, né? Os manuscritos econômicos e filosóficos do Marx, e lê também os cadernos filosóficos do Lenin, né? Nesse período ele continua publicando diversos artigos de crítica literária, de ensaio, né? Ele vai trazer o conceito de literatura proletária, né? Ele vai, enfim, estudando, e ele sempre vai olhando para a realidade dele a partir da arte, a partir daquilo que ele entende como subjetividade. Já que a gente vive nesse contexto, né, nesse mundo horrível, nesse sistema horrível, né, nós temos coisas que vão ali dialogar com isso e vão trazer à tona de volta a nossa humanidade, né, que vão resistindo aos poucos. Então, a partir dessa leitura filosófica do Marx, né, ele vai ler a obra, ele vai trabalhar no Instituto Marx Engels, tá? O Lukács, eu não vou... O objetivo aqui não é trazer a biografia dele, tá, gente? O objetivo aqui dele é explicar a filosofia dele. A biografia dele não daria tempo para fazer isso tudo. Por isso que eu indico a leitura dos livros, né? Mas ele vai trabalhar como ministro da cultura, ele vai dar aula na universidade, né? Ele vai, enfim, trabalhar lá na Universidade de Budapeste, ele vai ser um filósofo muito influente, né? Enfim, ele vai travar muitas discussões também, mas o Lukács aqui, focando na filosofia dele, né, que é o objetivo aqui do vídeo, ele está defendendo que a arte, ela restaura, ela traz à tona a nossa consciência de gênero humano, que a gente perde ao longo da nossa trajetória de vida nesse sistema, com essa exploração e tudo mais, tá bom? Então veja, nesse contexto, estudando Marx, ele vai se voltar para duas áreas da filosofia importantes que nós temos acesso nesse livro aqui, tá bom? Também, muito bem explicado. Aqui é uma biografia, é uma introdução a ele, uma biografia e ao mesmo tempo uma explicação ali da filosofia também, assim, de forma bem leve, tá? Ele vai se dedicar à área da estética e da ontologia. Então ele vai vislumbrar na sociedade, ele vai perceber a arte como esse fenômeno peculiar que vai determinar a consciência do gênero humano, né? E aí, essa estética, gente, ela é uma recusa, e essa ontologia também é uma recusa do mundo burguês. Inclusive, o José Paulo Neto vai escrever o seguinte, né? Lukács, né, em questão de política, né, em questão da prova da política, do contexto da política, né, das nossas relações humanas e da cultura, Lukács diz o seguinte: para Lukács, a tarefa cultural que competia à comuna, né, ou seja, ao partido, aos trabalhadores, era o revolucionário das almas.
com um programa sintético e original. Lukács vai defender, no aspecto cultural, o seguinte conceito: a política é apenas um meio, o fim é a cultura, o fim é a arte, né? Lukács, como ministro, como teórico, intelectual público, né, que era, ele vai implementar esse programa, né, valorizando a tradição cultural e que essa cultura, ela chegue aos pés, chegue nas mãos dos trabalhadores, né? O Lukács, ele entende, ele traz à tona aqui pra gente que a cultura, ela não pode estar longe da classe trabalhadora. A cultura, ela não é da elite. Esse pensamento de que a cultura, ela é elitista, de que a arte, ela é da elite, o Lukács é um filósofo que vai criticar muito isso, e ele vai tomar medidas políticas culturais para que a classe trabalhadora se engaje na literatura. A publicação de ensaios literários, críticas literárias, é a divulgação da literatura, é a divulgação da arte. Então, a partir da década de 30 até a década de 70, que é quando ele morre, ele vai se dedicar profundamente e majoritariamente para esses dois campos, a ontologia e a estética. Tanto que a sua magnum opus, a sua obra de maior importância, será a Ontologia do Ser Social, que nós temos aqui publicado pela Boitempo, são 2 calhamaços, tem a parte 1 e a parte 2. E agora, finalmente, depois de muito tempo, nós, né, está chegando aqui no Brasil a Estética do Lukács, aonde ele vai explicar, então, quais são esses conceitos, o que se refere à ontologia, o que é esse ser social, o que é essa estética, para onde caminha essa estética, né? Então, vamos começar falando da ontologia, tá? A ontologia do ser social, nomeada como Para uma Ontologia do Ser Social, ela é um projeto muito ambicioso do Lukács, né? Ela é inacabada, mas a ideia do Lukács é fundamentar na filosofia do Marx uma teoria rigorosa sobre a natureza do ser, né? Ele vai analisar o trabalho, né? Que ele vai dizer que é uma atividade que funda o ser social, que diferencia o ser humano da natureza, né? Ele vai dizer que o ser humano estabelece uma posição teleológica, ou seja, ele projeta um fim consciente, um objetivo, e age sobre a natureza para transformar a realidade e satisfazer as suas necessidades também, né? É meio que uma condição humana, né? Ele vai argumentar que a sociedade se desenvolve também como um complexo com outros complexos. Então ele vai dialogar, né? Vai explicar ali aspectos da economia, do direito, da política, né? E vai dizer que todos são derivados historicamente da categoria de análise, da categoria de conceito filosófico trabalho, né? A categoria marxista de trabalho, né? A ontologia, ela é uma obra também que ela tem como princípio revisitar e reestruturar o materialismo histórico dialético, tá? O materialismo histórico dialético, ele é a metodologia de análise marxiana, né? Marxiana e de Engels também. Consiste em analisar a realidade, analisar a sociedade a partir da materialidade dos fatos, a partir da economia, a partir desse sujeito histórico, desse objeto, e não analisar puramente pelas ideias, por fatos positivistas, enfim, não. A categoria material, ela é uma análise muito mais complexa, ela sinaliza e precisa de sólidas bases de interpretações, ela não é determinista, né? Ela combate o determinismo, né? Ela combate o idealismo, ela combate noções pré-concebidas,
ela combate o darwinismo social, tá? Então é uma base filosófica muito mais sólida, né? Que é usada principalmente por filósofos marxistas, né? Ou filósofos marxianos, tá? Ou o próprio Marx e Engels, né? O outro conceito, por último, né, já chegando aqui finalmente ao fim dessa explanação aqui de Lukács, né, como eu disse, eu vou abordar para vocês apenas alguns pontos da filosofia dele, vem o aspecto da crítica literária e da defesa do realismo. Ao longo aqui de todo o vídeo eu estou falando, né, que ele é um crítico literário, que ele publicava ensaio, que ele publicava artigo, que ele dava aula e tudo mais. Lukács nunca abandonou a literatura, tá? E ao longo dessa carreira toda, né, do Lukács, dessa vida ativa, participativa e tudo mais, ele foi um filósofo conhecido pela defesa do realismo, né? Ele defendia o realismo como um método, ele defendia o realismo como uma forma artística perfeita, é uma forma estética superior à arte verdadeira. Eu sei que a gente vai entrar num debate aqui bem, né, complexo, porque o Lukács, como eu disse, ele tem algumas visões polêmicas, né? Então, a defesa do realismo é uma delas, né? Eu gosto bastante do texto dele, porém, eu tenho muitos problemas com esse conceito de arte verdadeira. E ele explica, ele fala sobre isso. Literatura verdadeira, literatura que importa, a grande literatura, né? Eu tenho problemas com isso, né? Dele, que ele fala. Mas, ao mesmo tempo, ele tem os argumentos bem sólidos, né? E ele também tem no aspecto da ontologia, da filosofia política dele, ele é muito crítico das ontologias do século XX, ele vai criticar o existencialismo, ele vai criticar algumas metafísicas, e a gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode ignorar isso. Eu até vou falar mais pra frente sobre esse conceito de destruição da razão, mas já estamos chegando aqui no fim, né? Mas vamos falar então da estética, né? Olha só, pro Lukács, né? O realismo, ele é um método que vai permitir essa veracidade, essa perfeição da arte, né? Então ele vai valorizar artistas realistas, né? A literatura realista, e não estou falando apenas aqui como uma escola realista de literatura, do teatro, não é isso, mas em partes aquele artista que se dedica a explicar a realidade pelo que ela é, sem fantasiar, sem mistificar e sem idealizar. E por conta disso, ele vai entrar em conflito com uma série de teóricos. Ao mesmo tempo que ele defende também essa posição estética do realismo, ele também é contra aquela arte panfletária, né? Ele vai ser um crítico, por exemplo, do movimento realista socialista, né? Muito comum ali na União Soviética, no período stalinista, né? O Lukács também vai ser um crítico do stalinismo por conta disso, porque ele vai corromper a humanidade, o humanismo da arte, o humanismo da revolução, o humanismo do socialismo, do materialismo. Então ele vai ter muitas críticas ao Stalin, ele vai corroborar em muitas ideias com Lenin, mas isso também é conteúdo para outro momento, né? Mas veja, ele vai ser um filósofo que vai defender esse realismo, esse movimento que vai entender a arte como um ponto de chegada, como um ponto de representação do nosso cotidiano, né? Então, o que ele vai dizer, né? Vai dizer o Lukács, né? Vai dizer o Celso Frederico. A estética de Lukács tem como uma de suas peculiaridades mais originais o fato de buscar um enraizamento na vida cotidiana. Mais para frente ele vai continuar.
O comportamento cotidiano do homem, assim, é o começo e o fim de toda ação humana, né? A vida cotidiana é visto como um rio em seu permanente fluxo, dentro do qual tudo se movimenta, se transforma, se espalha, retorna, né? É dela que nós conhecemos a própria vida, né? E vai dizer também, a vida cotidiana é o ponto de partida e o ponto de chegada. É dela que provém a necessidade de um homem objetivar-se, ir além de seus limites habituais por meio da arte e da ciência. E é para a vida cotidiana que retornam os produtos de suas objetivações. A vida social dos homens é permanente, é enriquecida e pode vir de conquistas através da arte e da ciência. Olha que legal, né? Ele coloca a arte num aspecto muito importante, é um aspecto de salvação mesmo e redenção, né? Ele vai dizer, inclusive, que muitas coisas nos prende no objeto. A arte não, a arte nos liberta, a arte nos ensina, a arte ela nos mostra e nos provoca a nos reconhecer como ser humanos, né? Para contribuir com esse pensamento, vai completar o Celso Frederico de uma forma muito mais didática do que eu falei agora. Na obra de arte, o homem pode contemplar a sua criação, reconhecer-se nela. Realiza-se assim a objetivação do ser social. E aí temos um momento decisivo de autoconsciência. Através da arte, a consciência emancipa-se da religião, né, desse próximo trabalho, e cria-se um mundo próprio, conformado às mais profundas necessidades humanas, né? O homem, enfim, torna-se autoconsciente, reconhecendo-se como senhor de sua vida e destino, ocupando o lugar até então usurpado pelo criador ou pelo explorador, né? Veja como a arte está aí, né? Ela é ela é a salvação da alma, e ela é a salvação da alma porque o método do realismo, ele não está olhando para o seu objeto como mercadoria, como coisa. Ele está olhando como crítica, como ser, como efetivação, né? Isso é muito importante na estética do Lukács, tá bom? Esse é um ponto que eu queria destacar. Há muitos outros pontos, né, da estética para se destacar, porém esse aqui é o ponto de partida, né? E aí ele vai citar alguns filósofos, né? Ele vai dizer o seguinte: no século XIX vão surgir grandes autores desse realismo, desse método, e ele vai destacar Balzac, Thomas Mann e Tolstói, né? Ou Tolstói, né? Como a gente fala aqui no Brasil. Que eles vão se opor a essa subjetividade mística, né, que vai idealizar, que vai colocar em outras instâncias o ser humano. Eles vão tratar da subjetividade humana e não da subjetividade mística, de colocar o ser humano em outra questão. E aí é óbvio, nesse contexto, o Lukács vai ser contra, vai criticar, né, o Joyce, né, que fez Ulisses, né, vai criticar o Kafka, vai criticar o Proust, que são escritores que, dentro do seu modernismo, dentro da sua corrente literária, eles estão mistificando a realidade. Mesmo que eles falam dessa realidade, eles estão tratando de forma natural. Eles estão naturalizando muitos processos. Isso de acordo com o Lukács. A gente pode criticar isso? A gente pode ter críticas a isso. Por exemplo, quando o Lukács fala do Kafka, eu sou extremamente contra. Eu não concordo com o Lukács quando ele fala do Kafka, porque ele coloca o Kafka dentro de uma corrente ideológica, né, de uma concepção irracional, né? E tá coerente, porque dentro da lógica irracional do Lukács, o que é irracional? Schopenhauer, Nietzsche, né, Kafka, são filósofos irracionais, né?
o, o, o Kierkegaard também, né? O Schelling. É, ele está muito mais. Quando ele fala isso, gente, tem que entender que ele está muito mais calcado nesse marxismo ocidental, materialista, que vai entender o papel social da arte, a revolução transformadora, a emancipação social do ser, coisas que não estão ali dentro da corrente subjetivista, existencialista, absurdista da filosofia. Tanto que o Lukács jovem, o Lukács de 1916, de 18, ele amava Dostoiévski. O Lukács marxista já tem um afastamento, né? Mesmo que no final da vida ele faça algumas reconsiderações a isso, né? É aí que vem o que eu tô falando da tal da destruição da razão. A destruição da razão é isso, né? São esses filósofos, essa tese, né? Desse conjunto de filosofia, né? Irracionalistas, né? Filosofias que vão contra essa postura materialista, né? Que vão ser muito mais abstratas. O Lukács ele é muito contra o abstracionismo, né? O que é curioso, porque ele parte de Kant no início da jornada filosófica dele, né? Então ele tem essa tese aí também importante, né? A destruição da razão, esses filósofos aí irracionalistas, né? Eu acho que é um tanto quanto perigoso, a gente não pode ignorar as considerações de Nietzsche, a gente não pode ignorar o Schopenhauer, né? A literatura de Kafka, são discussões importantíssimas. Da mesma forma que você encontra, por exemplo, o conceito de reificação em Lukács, você encontra também reificação em Kafka, sabe? Desumanização, a hostilidade da sociedade e tudo mais, você também encontra em Nietzsche, né? em Schopenhauer e tal. Então, veja, é uma posição que ele vai tomar, mas muito porque ele vai estar alinhado com uma política ideológica, né, do comunismo, do marxismo dele, né? Ele é um filósofo mais ortodoxo mesmo, nesse ponto de vista. E aí, o que é interessante é que vai gerar uma certa controvérsia aí nessa filosofia lukatiana, que vão dizer, por exemplo, né, que ele vai reduzir essas filosofias, simplificar, ele vai usar a política como instrumento, né, uma instrumentalização, porque vão dizer que é uma propaganda, né, a destruição da razão vai ser vista como uma propaganda. Ele mesmo, o Lukács mesmo, dentro dessas controvérsias que eu estou falando aqui para vocês, ele vai publicar um texto criticando ele, revendo, falando, olha, esse livro aqui sobre a consciência de classe, né, eu não concordo mais com isso, né, eu tenho outra visão. Tanto que, nessa edição, quando a gente lê, tem 2 prefácios, de 67 e de 22, né? O livro foi publicado em 23, e no prefácio de 67, né, ele vai dizer, né, que ele está nesse texto aqui, importante texto, né, ele ainda estava se familiarizando com o marxismo, ele estava entendendo as correntes de ideias, né, ele vai revisitar ele vai criticar ele mesmo, né, e aí a gente tem esses posicionamentos, né. Como todo filósofo, a gente vai ter essa controvérsia também, vai ter esse debate, né? Mas agora eu queria encerrar, né, o vídeo aqui com um fechamento de tudo, porque nós temos, né, recapitulando, né, nós temos essas 3 fases do Lukács inicialmente kantiano, o Lukács hegeliano e por último o Lukács marxista, né? Ele é um pensador influente porque ele vai analisar categorias importantíssimas, né? A vida social, a alienação, o estranhamento, né? Ele vai analisar a estética, a cultura, ele vai analisar o papel da filosofia, o papel da arte, a trajetória dele é muito importante, ela é marcada de controvérsias, ela é marcada de debates, né? Ele vai se contradizer, ele vai se corrigir, ele vai entrar em conflito com os filósofos de Frankfurt, né? A escola de Frankfurt, ele vai entrar em conflito com Stalin, enfim, ele é um filósofo
muito complexo. Ele é um filósofo da dialética, ele é um filósofo do ser humano, ele é um filósofo da ontologia, enfim, ele tem muitas camadas de estudo. É muito interessante estudar esses momentos lukatianos. E se você quer começar a estudar filosofia pela estética, pela arte, eu indico muito a leitura desses textos, tá? Então, Lukács, uma introdução, é excelente, tá? Se você achar aí, tá? Na Sebo também o Lukács, um clássico do século XX. E para começar a ler, né, se você quer ler um livro do Lukács, pode pegar o História e Consciência de Classe, acho que vai ser bem interessante, né? Não precisa ler tudo, vai lendo, é porque é um livro, uma coletânea de artigos, então você vai pegando um, lê, pensa, reflete, tá bom? Fica aí a indicação desse filósofo, um pouco da explicação dele, vai lá, lê a biografia, busque artigos sobre ele, leia os livros, não para aqui nesse vídeo, por favor, não tá tudo aqui, né? Tem muito mais e eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo novo, experimental aqui no canal do Primatas e, se possível, eu volto então com mais vídeos, com mais indicações filosóficas e com mais explicações aí, devaneios filosóficos da história da filosofia. Tchau, tchau, até mais.